Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra. Que eu te conheça, te faça conhecer, te ame, te faça amar, te sirva, te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam e os justos perseveram na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Convido a todos vocês, meus caros irmãos e minhas irmãs, para ouvirmos o Santo Evangelho do hoje, segundo São Lucas, capítulo 9, versículo de 7 a 9. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas que tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Unidos com a nossa mãe, Igreja Católica Apostólica, hoje nós recordamos a festa de São Pio de Pietrelcina, o homem que era digníssimo seguidor de São Francisco de Assis. Ainda como criança era geloso com as coisas de Deus, tendo uma inigualável admiração por Nossa Senhora e seu Filho Jesus Cristo, os quais via constantemente devido à grande familiaridade. E, amados, a história nos conta que ele sempre recorria ao seu santo anjo da guarda para fazer uma intimidade fortíssima, para conhecer mais e mais próprio Cristo. Ele revela para nós hoje uma bela espiritualidade, como todos nós tenhamos coração aberto para receber a graça que transborda na Santa Eucaristia e na Santa Cruz. Por exemplo, ele nos convida para seguir essa atitude dele ao ver o Cristo crucificado. Imaginai sempre estar muito perto de Jesus, o crucificado. Se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beija ali a chaga do lado, dizendo: aqui está minha esperança, Senhor, e fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, não me aparto de vós, até que me tenha exposto a salvo. Como é lindo, um ato extraordinário. Deus abençoe esse servo Pio com estigmas. A história da igreja que nos conta foi um primeiro sacerdote que recebeu essas feridas de Cristo, que recebeu nas paixões, porque ele amou com aquele amor eterno a toda a humanidade. Sim, como sendo o primeiro sacerdote com estigmas, ele se entregou ao Cristo. Entregou pelo amor. Ele procurava, não como Herodes, como nós vemos no Santo Evangelho, para conhecer Cristo, mas como uma criatura nobre. Sim, amados, quem é Cristo? Essa pergunta é fundamental. Essa pergunta que revela a essência de cada um de nós crer em Jesus Cristo. Herodes pensava que havia se livrado da acusação que pensava sobre ele, porque havia mandado degolar João Batista. Ele ainda não entendera que João Batista era apenas o precursor do Messias.
e que Jesus, o verdadeiro Salvador e Filho de Deus que estava vivo e sendo questionados pelos prodígios que realizava. Admirava-se do que ouvia. Fala sobre Jesus, procurava ver aquele homem que deixava o povo e as autoridades sem saber o que pensar por causa da sua palavra e ação. Mesmo tempo, aquele povo também, sobre a figura de Jesus Cristo, se confundia sem admitir que ele fosse enviado do Pai. Hoje, amados, encontramos muitas pessoas e muitos ambientes que revelam a mesma ignorância como Herodes, como a grande multidão que sempre estava ao redor dele, mas sem reconhecer em Cristo como Messias. Ainda, muitas pessoas que mandam degolar os emissários de Deus, a fim de se ver livres dos obstáculos e agir conforme a sua mentalidade. Por isso que os mesmos católicos batizados e os cristãos não querem compromisso com Deus, porque a graça de Deus na nossa vida coloca muitos obstáculos para que nós possamos crescer. Mas, amados, nós não queremos obstáculos na nossa vida, que Deus nos coloque em nosso favor e em nossa salvação. Então, nós queremos renunciar à nossa fé em Cristo. Para algum, ele é um dos profetas. Para os outros, Elias. Para outros, João Batista. Mas para Herodes, sabia que ele era Deus, mas com poder humano. Ele quis terminar com a vida de Cristo. Mas imagino, como filho de Herodes, nós também escolhemos de ser mortos na vida espiritual, na vida material. Mas Cristo coloca na nossa alma essa pergunta: quem é o Filho de Deus? São Pio descobriu. São Pio fez uma habitação no coração de Deus, no coração de Cristo, pela pobreza, renúncia total. E hoje, para abraçar Cristo, nosso Salvador, não havia um desafio, mas um ato será extraordinário para nos unir com Cristo, que a graça de São Pio sempre provoca em nós verdadeiro amor por Cristo. Verdadeiro servo de Deus é aquele que usa a caridade para com o próximo, que está decidido a fazer a vontade de Deus a todo custo, vive em profunda humildade e simplicidade. Portanto, amados, hoje dediquemos a nossa vida a Deus, ao fazer uma entrega total. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.